Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar participando desse evento e agora com a responsabilidade muito grande de fazer a última palestra. Mas como eu já me sinto de casa e me sinto em casa, eu assumi essa responsabilidade de momentaneamente falar um hasta luego, né? Um até breve, porque nós vamos nos reencontrar. Os trabalhos de um evento como esse têm desdobramentos espirituais. Então, essa noite ainda, vamos voltar a esse local para nos tratar espiritualmente. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos do Evangelho. E em momentos como esse, um evento tão especial, onde se fala do Evangelho, é o momento para a gente refletir e ver até que ponto nós estamos colocando em prática tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Tudo aquilo que nós permitimos que o Espiritismo entre em nós. Porque existem alguns momentos em nossa vida, já que não existe nenhum ritual externo para que possamos nos deixar conhecer ou nos tornar públicos espíritas, existem momentos onde em nossa caminhada nós vamos nos reconhecendo como espíritas. Então, o primeiro momento é quando nós começamos a frequentar casas espíritas. E aí, nós vamos nos encantar com tudo aquilo que nos é dito. E ficamos maravilhados com os ensinos, e a gente fica torcendo para que a pessoa que vive conosco, ou as pessoas, possam estar ali. E tudo aquilo que a gente ouve nas palestras, mas nos deixando encantados. É o primeiro momento. Você entrou para a casa espírita. O segundo momento é quando tudo aquilo que é dito a você começa a fazer uma modificação em seu íntimo. Começa a fazer com que você se torne uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante. E como é que você vai aferir esse momento? Não é você, é a pessoa que convive com você, que diz assim: hoje é segunda-feira, não esquece de ir lá. Quando você vai lá, você volta melhor. Para algumas pessoas, em alguns locais desse nosso país continental, ainda existe um certo medo de falar a palavra casa espírita. Então diz, você vai lá. Eu fui lá. Ontem eu gostei de ter ido lá. Então lá é a casa espírita. Quando a pessoa que convive conosco começa a dizer que nós estamos mais calmos, é porque nós permitimos que o Espiritismo entre em nós. A partir do momento em que começamos a renunciar, começamos a conjugar e a afirmar, eu renuncio, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa vida constituída de mil nadas. E realmente tudo fica, a não ser o bem que nós fizermos. E isso irá conosco, e irá advogar a nosso favor, na hora da nossa prestação de contas, porque Jesus falou, dá contas da tua administração. O que eu fiz com tudo aquilo que eu ouvi, que eu aprendi, que eu estudei? Eu me tornei uma pessoa melhor. Então, em um momento em que nós percebemos muitas pessoas com dificuldades de entender o que é o Espiritismo, a proposta espírita, Allan Kardec vem em nosso socorro e diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências.
ele já prevendo as dificuldades que nós iríamos ter de nos dizer espíritas, ele disse, do ponto de vista moral, o que tem que acontecer conosco para nos falarmos, nos apresentarmos, nos confessarmos espíritas. E existe ainda alguma dificuldade no relacionamento interreligioso, e aí eu vou para a primeira dificuldade ou para a primeira iniquidade, que é a intolerância religiosa. Infelizmente, no século XXI que nós estamos, ainda temos casos de perseguição religiosa, de intolerância religiosa, e lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio, representando o movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, eu participei de uma comissão chamada Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que reuniu muitos e muitos representantes de várias religiões, e tinha mais de 30 representantes nas reuniões que eu ia. E um dia, ali, cheguei um pouquinho atrasado, as reuniões, algumas eram sempre num espaço maior, então uma foi na Catedral do Rio de Janeiro, Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, na Avenida Chile, bem próximo da Lapa, no centro do Rio, num prédio novo. Depois você olha no Google Imagens, você vai ver que parece uma pirâmide asteca, o prédio dessa catedral. E aí eu cheguei um pouquinho atrasado, tinha 2 cadeiras vagas, que se faz uma roda para ninguém pensar que é superior a ninguém. O cardeal do Rio participa quando é lá, quando os católicos recebem a comissão, o cardeal faz questão de participar. E tinham 2 cadeiras vagas, eu pedi perdão, desculpas e entrei, sentei numa cadeira vaga, mas eu não fui o mais atrasado. O mais atrasado chegou depois de mim e era o representante dos muçulmanos, vestido de sheik. E eu lembrei no meu passado de criança, quando vi aqueles filmes das Arábias, e tinha um sheik, e eu ficava olhando aquela roupa, era um sacerdote muçulmano. E aonde ele foi sentar? Do meu lado. Eu olhei para ele, começou a reunião, todo mundo se apresenta, e teve um intervalo, e aí no intervalo eu fui e falei com ele. Me apresentei e ele falou em um português misturado com um espanhol, daqueles, Damiana, que tem lá naquela fronteira, né? Toda hora se fala um, fala outro, fala um, fala outro, uma língua, um portunhol, porque ele já tinha estado também na Argentina, e ele diz assim, afinal, o que é ser espírita? Eu conheço várias outras manifestações cristãs. Pelo que eu li, o espiritismo é também cristão. Mas o que é ser espírita? Vocês são bem recebidos pela sociedade ou, como nós, são perseguidos? Aí eu contei um pouquinho da história, disse que teve um período na ditadura Vargas, onde os centros espíritas de todo o país foram fechados, e a Federação Espírita Brasileira foi ao Palácio do Catete falar com Getúlio Vargas, explicou o que era espiritismo, que não fazia mal a ninguém, e aí ele autorizou, fez um decreto autorizando o funcionamento ou a reabertura das casas espíritas. Ele me ouviu, e eu fui e disse para ele, e para o senhor, um sheik, uma autoridade, o que o senhor vê sobre Jesus? Ele falou, Jesus é um dos profetas para nós. Abaixo de Maomé, ele é um dos profetas que Deus mandou à terra. Mas nós temos no nosso livro, ao Corão, um capítulo inteiro dedicado à mãe dele, a Maria. Um capítulo inteiro do livro dedicado a Maria.
E aí eu achei muito interessante, e ao final ele foi no carro, apanhou e me deu um livro, O que o Islã pensa de Jesus. Era um livro que eu tenho até hoje, um livro pequeno, mas trazendo, quebrando aqueles paradigmas que muitos de nós temos por uma falta de informação ou por uma desinformação sobre o que eles pensam de nós. Por falar no que eles pensam de nós, numa dessas reuniões, onde eu fui representando o movimento espírita organizado, eu estive num evento católico muito grande, que aconteceu na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que fica bem em frente à Estação das Barcas. Tanto lá como cá tem uma ligação marítima entre duas cidades. Aqui São José do Norte e Rio Grande. Lá, Rio de Janeiro e Niterói, tem um serviço de barcas que liga as duas cidades. Após as 21 horas, ele passa a ser de meia hora. E eu, depois de pegar a barca, teria que pegar um outro ônibus para casa. Estava muito cansado naquele dia e ia se aproximando 20h30, quando acabou, eu estava pronto já para sair, ia ter um pequeno coquetel que a igreja estava oferecendo para os representantes de outras religiões. Eu estava preparando a minha escapada pela esquerda para pegar a porta de saída, quando uma senhorinha, uma freira, já de idade avançada, pequenininha, e aqui o nosso Roger falou que eu sou muito alto, mas ela era menor ainda, ela era pequena e batia na minha cintura, me segurou e falou assim: o senhor é representante dos espíritas? Sou. Eu quero falar com o senhor. Aí eu olhei o relógio e falei assim: meu Deus, 8h32, a barca de 8h30 já foi, agora é a barca de 8h45, mas eu tenho que dar atenção a todo mundo. E eu falei: por não, o que a senhora quer falar? Aqui não. Vamos procurar um outro local que eu preciso me confessar. Eu falei assim: olha, se a senhora está vendo alguma batina em mim, é a sua evidência, porque eu já não sou padre há muitas vidas. Mas, se a senhora quer conversar, aí pegamos um elevador, fomos para o andar onde existem os gabinetes, e ela colocou a mão numa porta, estava aberta, entramos. E aí ela fechou a porta e falou assim: eu preciso muito falar com o senhor, porque eu tenho que pedir perdão. Pedir perdão a mim? A senhora não fez nada, nunca lhe vi. E ela contou a seguinte história. Ela, durante 35 anos da vida dela, ela estava com 75 anos quando ela conversou comigo. Ela foi diretora de uma creche católica, ligado a uma congregação, uma creche comunitária, numa área muito pobre, numa cidade serrana do Rio de Janeiro. E ela cometia algo que era típico da intolerância religiosa. Por não saber direito como era o espiritismo, toda vez que uma família pedia uma vaga e escrevia, preenchia uma ficha, e quando assinalava no formulário que era espírita, ela negava a vaga. Ela me disse que pensava assim: eu sei lá como é que vai ser uma criança espírita aqui, uma família espírita convivendo. Então, ela me disse, eu negava a vaga. E aquilo me incomodava, porque eu deveria conceder a vaga a todos, mas sempre tinha muita procura, muito mais procura do que vaga, todo ano, muito mais procura do que vaga, e eu aproveitava o excesso de procura para dizer não aos pretendentes espíritas. Eram poucos, mas eu dizia não. E um belo dia eu fiquei muito doente, fui parar no hospital, entrei em coma, fiquei em coma durante um mês. Mas em coma, eu estava ouvindo tudo o que os médicos falavam. Eu estava prestando atenção em tudo, eu não me movia, eu não falava, mas eu ouvia. Aí eu pensei, ela quer perguntar alguma coisa sobre as propriedades do espírito, do perispírito. Será que a gente consegue ouvir, não ouvir? Deixei ela falar. E ela vai continuando e diz assim:
E todo dia, às 6 da tarde, eu fazia uma oração à Mãe do Céu. Pedia à Mãe de Jesus para que fosse me dada uma nova oportunidade. Eu queria ficar na terra. Eu queria dar continuidade ao trabalho na creche. Eu queria muito continuar o trabalho, porque eu amo o que eu faço. E eu gostaria muito de continuar. Todo dia, às 6 da tarde, eu fazia essa oração. Eu estava internada na UTI e a porta da UTI era igual àquela porta de bar norte-americano, aquela porta que vai e volta. E eu ficava olhando para o relógio, dava 6 horas, eu elevava o meu pensamento. No 30º dia que eu estava em coma, os médicos estavam me vendo, vieram até mim, falavam com o outro, diziam, não sei o que há com ela. Pode ser que ela apague de uma hora para outra. Os exames não dão nada, não sei o que é. E ela ouvia tudo aquilo, os médicos saíram, deu as 6 horas e ela começou a orar. Orou, pediu socorro, pediu ajuda à Mãe de Jesus. Quando acabou de orar, abriu os olhos e a porta da UTI abriu. Abriu a porta, entrou um homem com um terno verde escuro, verde esmeralda, de óculos escuros, e que se aproximou de mim. Eu levei um susto muito grande, me disse ela, porque eu olhei para ele mentalmente, eu disse assim, o Senhor é quem eu acho que é o Senhor? E ele disse para mim, eu sou eu. E aí ficou aquele questionamento, né, filosófico, quem és tu? E ela olhando para aquela pessoa que veio, e ele falou assim, a senhora não ora todo dia às 6 da tarde pedindo ajuda à Mãe do Céu? Oro. A senhora não pede a ela para voltar à terra? Peço. Então eu vim. O Senhor, eu vim. Eu vim porque eu estou cumprindo uma ordem da Mãe do Céu. A Mãe do Céu resolveu que a senhora deve ficar na terra. Me dá a sua mão. E ela, mentalmente, porque o corpo não se movia, ela fez o sinal com a mão, ele segurou a mão dela e disse, irmã, acorda em nome de Jesus. E ela tremeu todo, os sinais, as máquinas começaram a dar sinais, os médicos vieram, conclusão, daí a 3 dias ela estava em casa, reassumindo as atividades, sem o médico saber de nada. E eu falei para ela, graças a Deus, correu tudo bem, a Mãe de Jesus ajudou, e que bom. Aí eu olhei para o relógio, ia dar hora, ia dar as 9 horas, disse, então tá bom, olha, é um prazer imenso conhecer você. Não, não vai não, espera aí, eu quero pedir perdão é agora. Mas o que houve? Está tudo bem, a história que a senhora contou é linda. Não, é que aconteceu uma coisa. Não sei se contei isso aqui, Zé, acho que não contei não. É que eu já tive em Canguçu, né? Já tive em outras cidades, por aqui eu tive em Pelotas, vou estar em São José do Norte, né? Muito bem, São José, obrigado. E tem vezes que a gente confunde a história, né? Vai que a história não alcança, né, Otávio? Vai que eu não alcance aí e não pego a história direitinho. E eis que ela fala assim, só sabe quem apertou a minha mão? Sabe quem a Mãe de Jesus mandou me trazer de volta à vida? Não tenho a mínima ideia. Eu falei para ela, Chico Xavier. Eu disse, quem? Chico Xavier. Aí eu falei para ela, mas Chico Xavier, eu sei. Ele morreu, mas eu estava quase morta. Então, ele veio, apertou a minha mão. E eu senti o calor da mão dele. E eu senti com toda a vibração, como aquele momento onde eu recebi os meus votos, quando eu aceitei ser irmã de caridade. Eu senti toda aquela emoção quando ele falou, acorda, irmã. Era ele. E eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Por que a mim? Porque o Senhor representa os espíritas aqui do estado do Rio. E eu
cometia a intolerância religiosa. Mas uma coisa eu tenho que lhe dizer. Embaixo de minha cama tem uma caixa de madeira. Eu sempre que vou ao centro da cidade onde eu vivo, tem uma banca do livro espírita. Eu compro livros de Chico Xavier. Tudo sobre Chico Xavier está embaixo de minha cama. E eu vou lhe dizer uma coisa. Chico Xavier é de Jesus. O Espiritismo é de Jesus. Então, para nós, espíritas, a responsabilidade aumenta quando o assunto é tolerância religiosa. Nós não podemos perseguir ninguém. Nós não podemos nos achar melhor do que ninguém. Temos sim que sermos nós, perante a nossa consciência, cada dia melhores, cada dia mais indulgentes, cada dia mais misericordiosos, cada dia mais compreensivos. Assim é que nós vamos nos reconhecer e nos apresentar como espíritas. Mas vivenciar o Evangelho quer dizer também respeitar as leis de Deus. E uma das leis é não matarás. E também, obviamente, nós não podemos acabar com a nossa própria vida. A Federação Espírita Brasileira, através do Conselho Federativo Nacional, que reúne as federativas de todo o Brasil, as federativas estaduais, lançou já há um bom tempo as campanhas em favor da vida, valorizar a vida. Então são campanhas contra o suicídio, o aborto, a pena de morte, a eutanásia, as drogas. E aí, como nós temos uma gama de problemas envolvendo na sociedade atual um desamor à própria vida, uma desvalorização total à nossa existência, nós lembramos de Allan Kardec. Lembramos quando ele escreve sobre a reencarnação, quando ele dedica um espaço imenso, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho Espiritismo, para falar sobre a reencarnação. E fala que, bem diferente do que os orientais a entendem, para nós, espíritas, a reencarnação ela é evolucionista. Nós nunca vamos voltar na escala evolutiva. Ou vamos parar, estacionar, ou vamos seguir para frente. Somos evolucionistas. Então, para nós, a vida é um dom maravilhoso. Um dom que deve ser respeitado. O querido professor Lamartine Palhano Júnior, ligado à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, meu vizinho lá, o Estado do Espírito Santo, do lado do Estado do Rio de Janeiro, ele, hoje já desencarnado, ele fundou a Fundação Espírito Santense de Pesquisas Espíritas e organizou, através dessa fundação, alguns livros. Em um deles, ele conta a história de pesquisas que ele fez com médiuns, fazendo com que o médium colocado num transe hipnótico volte até o período da sua reencarnação. Não só volte ao ventre materno, mas um período anterior, ao período do nosso planejamento reencarnatório. E aí fala, a moça que estava sendo colocada em transe, diz que está num local muito bonito, parece uma universidade. Entra numa sala com umas 20 pessoas, todos falam com ela como verdadeiros amigos. Ela não lembra das pessoas, mas é tratada com muito carinho, sente o carinho. E é colocado em cima de uma mesa um mapa, o mapa das suas reencarnações. E ali são traçados meios e métodos e metas a serem atingidas para a sua próxima existência. E ela coloca no livro uma observação. Daí a importância e a alegria quando, ao chegarmos no mundo espiritual, sermos recebidos pelos nossos amigos que nos ajudaram na nossa existência terrena. E eles dizem da felicidade
daquele que chega com a tarefa cumprida, daquele que chega apresentando em suas mãos tudo aquilo que ele deveria fazer como uma obra feita. Também diz da tristeza daqueles que chegam ao mundo espiritual pela porta falsa do suicídio. E também daqueles que chegam no mundo espiritual pela porta do aborto. E vem a dificuldade, o trabalho imenso que foi feito para que aquele retorno ao mundo espiritual não fosse o desejado, não fosse o planejado. Então, quando o assunto é lutar pelo valor à vida, nós escolhemos 2 tópicos e gostaríamos de trazer para a apreciação dos irmãos, para a nossa meditação. Um deles é a questão do suicídio. 17% dos suicídios ocorridos no Brasil estão na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O Rio Grande do Sul, de forma muito especial, concentra em determinadas regiões do estado altos índices de suicídio. Para que a criatura chegue a ter ideações suicidas, é um cabedal imenso de fatores que a levam a isso. O conhecimento espírita faz com que a criatura descubra que não é dando cabo da vida que vai resolver o problema, vai aumentar o problema. Porque vai chegar lá no mundo espiritual, como bem disse Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, recebido pela médium Ivone do Amaral Pereira, vai chegar numa situação deplorável. Vai acordar e descobrir que a morte não existe, de que aquilo que ele pensava resolver com o suicídio não resolveu, piorou, porque descobre-se vivo. E do livro Memórias de um Suicida traz detalhes de como que acontece a chegada, qual o estado, como que os suicidas acordam no mundo espiritual, toda a sua dor, todo o seu desespero. Vem dizendo do período que tem que ficar ligados ao corpo físico até a data da sua desencarnação natural, planejada. Vem dizendo de toda a dor que acontece até chegar o momento do socorro. O momento em que, por essa mesma mãe de Jesus, através dos servos de Maria, uma falange no mundo espiritual, descem ao vale 2 suicidas, caravanas, socorristas, e que vão retirando do vale as pessoas que já passaram um tempo suficiente lá. São conduzidos ao Hospital Maria de Nazaré, que a mãe de Jesus mandou construir, para socorrer, medicar, cuidar, educar e planejar o retorno daqueles que chegaram no mundo espiritual como suicidas. Um trabalho imenso que é feito, recomendo a leitura, e se eu tiver a oportunidade de estar com vocês de novo, vou tomar o dever de casa. Vai todo mundo com o dever de casa de ler o livro. É um livro maravilhoso que abre horizontes. O Espiritismo é a verdade que liberta. E Jesus falou que a verdade nos libertará. Através do conhecimento espírita, das obras espíritas, nós vamos adquirir um alto grau de libertação do nosso espírito. Então, para nós espíritas, o suicídio é algo que deve ser evitado e devemos trabalhar desde a evangelização, passando pela mocidade, os grupos de estudo, as reuniões públicas, esse assunto, falando como valorização da vida. No início do ano, a convite do CRE, que reúne, melhor, foi acima do CRE, foi a região da Serra, fomos a Canela, e a região envolve Taquara, uma outra cidade. No dia 5 de janeiro, fizemos um seminário de dia inteiro, com mais companheiros de diversas partes do estado, o Felipe do Amapá, a Ivana de Goiás, a Carmen Silveira de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e eu também do Rio de Janeiro,
o dia inteiro a 350 pessoas lá em Canela que foram ouvir sobre esse livro maravilhoso, devido de forma muito especial ao alto índice de suicídios também na Serra Gaúcha. Então que possamos nós, espíritas, sermos multiplicadores das verdades que o Espiritismo nos traz, quando o assunto é valorização da vida. Mas quando o assunto é o aborto, vale lembrar que nós espíritas acreditamos que a vida começa na concepção. A partir do momento em que o óvulo é fecundado, um espírito é ligado àquele óvulo e ali inicia esse processo reencarnatório. Então, para nós, o Estatuto do Nascituro, que está sendo colocado agora em pauta no Senado, é de capital importância. Não só para nós, mas devido a várias outras religiões, como os católicos, que detêm a grande maioria de adeptos nesse país, nós devemos nos unir em torno de uma lei que nos garanta, ou uma emenda à Constituição, que nos garanta a vida desde a concepção. Em breves meses nós vamos ter esse assunto em pauta e devemos nos mobilizar para ter essa emenda constitucional aprovada para que a vida possa ser respeitada desde o momento da concepção. Mas nesse meu trabalho de advogado, já há 35 anos, nós temos que ser espíritas onde quer que nós estejamos, com quem quer que estejamos, aonde quer que estejamos, inclusive no exercício da nossa profissão. É ali que nós vamos dar testemunho de nossa fé. Eu, então, participando e fundador do movimento jurídico espírita no Brasil e também no estado do Rio, em diversos estados já tem, aqui no estado do Rio Grande do Sul tem, Associação Jurídica Espírita, nós temos o dever de levar o espiritismo para os operadores do direito. E no nosso dia a dia nós lidamos com um índice alto de estresse. A OAB, inclusive, em todo o país, ela é regionalizada, cada estado tem um, se preocupa com a saúde do advogado. Temos um alto índice de problemas cardíacos, hipertensão, e diversos companheiros nossos partem dessa vida por infarto fulminante. A prática do direito, viver da advocacia é algo muito estressante. É uma batalha a cada dia para que se faça a justiça. E temos no interrelacionamento com outros colegas, algumas vezes em audiência, alguma necessidade de firmar o nosso entendimento, o entendimento do nosso cliente, aquilo que nós achamos que é o correto, contra o interesse da outra parte. E nisso a gente vai fazendo amizades, e algumas que não são tão amigas, né? E tem na minha cidade uma advogada com a qual eu tive também uma audiência muito complicada, e a partir daquele momento, ela que falava comigo, bom dia, como vai o senhor? Ficou só de oi, aquele oi entre os dentes, né? Então, ela levou para o campo pessoal quando não deveria ter levado. Passados os meses desse oi atravessado, estamos aguardando uma audiência, a minha seria antes da dela, e a pauta atrasadíssima, e eu estou vendo que ela estava sentada perto de mim, de vez em quando, e eu, obviamente, com um livro espírita na mão. Lendo um livro espírita, porque uma hora perdida é uma hora investida no conhecimento espírita. Estava lendo um livro espírita, ela olhou para o livro, olhou para mim, se encheu de coragem, chegou perto e falou assim, posso fazer uma pergunta ao colega? Aí eu olhei para ela, me enchi de compaixão. Compaixão porque ela fez algo errado comigo. Então eu tenho que ter compaixão. Eu tenho que olhá-la com os olhos do perdão. Então, com compaixão, eu olhei para ela e disse, pode, o que a colega quiser perguntar. O senhor é espírita? Eu fechei o livro, fiquei com a capa assim, igual o garoto propaganda. Sou espírita, estou lendo o livro espírita.
Então, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Por não? Eu estou com uma situação muito delicada em casa. O meu marido morreu, temos uma filha saindo da adolescência, ela tem 18 anos, sempre foi muito agarrada com o pai, e ela está num processo de muita dor, está num processo desesperador. Estranhamente, eu nunca tive aquele amor que as pessoas dizem, as mulheres dizem que tem pelos filhos, e eu me culpo muito disso, me cobro muito. Como meu marido, ele era apaixonado por ela, cuidava dela com tudo, eu sempre advoguei, e ele exercia uma função que podia ficar mais em casa. Eu logo que pude, eu ia para o meu trabalho, vinha para amamentar, mas ele ficava mais tempo com ela. Os laços de amizade, de amor e carinho com o pai foram maiores que os meus. Eu fui deixando, o tempo foi passando, e eis que a morte dele nos pegou de surpresa. E eu queria saber até que ponto o Espiritismo explica isso. Será que eu e ela temos essa... Não seria uma desavença, uma malquerença, mas uma dificuldade no relacionamento devido à reencarnação? Aí eu olhei para a pauta, ainda tinha 3 na minha frente, a juíza era nova na cidade, bem lentinha, com todo respeito aos juízes presentes. Eu pensei assim, como é que eu vou falar para ela sobre a reencarnação em pouco mais de 1 hora? Mas sempre a vida é um desafio, a gente tem que levar. Eu comecei a falar, conversar, explicar, e aí disse para ela, olha, eu atualmente estou aqui na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, hoje Instituto Espírita Bezerra de Menezes, bem pertinho do fórum, uma quadra do fórum, dei ela o endereço e disse, olha, vai na reunião noturna, tem reunião terça e quinta, 19h, e pode ir lá, assiste a palestra, toma o passe, leva a menina, e vamos conversar no atendimento fraterno. Foi, gostou, com muita dificuldade levou a menina, a mocinha ouviu a palestra, gostou, como ela tinha um tempo livre, estava fazendo faculdade em meio tempo, a menina se dizia muito perdida, e já dando sinais de um ideário suicida, nós a encaminhamos para a laborterapia, terapia pelo trabalho, no Instituto Dr. Marcha, que é o braço assistencial da então Federação Espírita. É uma creche com 250 crianças na cidade de Niterói. E ela lá poderia ser útil com as crianças carentes de 2 comunidades carentes que tem no entorno do Instituto Dr. Marcha. E ela foi 3 vezes por semana para ser auxiliar de classe, ajudando com as crianças. E começou naquele trabalho de doação, começaram a frequentar com regularidade a casa. Ela começou a namorar, tudo indo bem. Eis que um dia, essa colega, que agora já era companheira do centro, me abordou e disse assim, eu preciso urgente falar com você. E eu parei e ela disse, olha, a menina está numa situação desesperadora. Eu não sei o que eu mais faço. Ela melhorou um pouquinho no nosso relacionamento, mas ela ainda é muito reticente. E eu não sei o que eu faço mais. Eu tenho colocado em prática aquilo que vocês aqui ensinam, aquilo que eu leio, mas ela agora está muito arredia. Brigou com o namoradinho e está assim, não quer nem papo comigo. E aí eu falei assim, diz a ela que eu quero falar com ela. Ela tinha sumido de lá, do centro. E aí ela foi. Ela foi e eu pedi para que a mãe entrasse junto. E ela, no atendimento fraterno, assim que ela entrou, eu falei, minha filha, o que nós podemos ajudar você? Ela olhou para mim e falou assim, eu abortei. E a mãe deu um salto da cadeira. Como que você abortou? Você não me disse que estava grávida. E ela olha para a mãe e disse assim, você nunca foi minha amiga. Você é minha mãe biológica.
O meu amigo era o meu pai. O meu pai era meu amigo, cuidou de mim, me levava no colégio, me apanhava no colégio, fazia dever comigo, eu falava com ele tudo, ele sabia de tudo sobre mim. Você, sempre muito ocupada. Você não é mãe. Ele era meu pai. E aí um problema enorme veio à tona ali. E a minha colega, a minha amiga começou a chorar. E eu encaminhei para um momento de prece, disse que deveriam buscar apoio psicológico, ambas. E para a menina eu disse, é necessário que você agora repare o erro praticado. Porque Deus não quer a morte do pecador e sim o fim do pecado. Então, se você cometeu o erro, agora é a hora de você recuperar o erro. Vamos trabalhar para que isso aconteça. E aí pedi para que ela procurasse ocupar o tempo, aumentando a sua dedicação às crianças lá da creche, pedi para que ela fosse auxiliar nas turmas pequenas, cuidasse das crianças, e com isso, trabalhando no bem, ela poderia recuperar-se, porque ela mesma se cobrava, porque as consequências psicológicas do aborto são cruéis nas mulheres, são situações dificílimas. Passou o tempo, um ano, e ela se disse melhor. A mãe disse que ela estava mais amiga, e eis que ela arruma um outro namorado. Já estava fazendo faculdade, terminando melhor a faculdade, e ficou grávida. E a mãe falou, então agora vamos fazer tudo conforme o seu pai queria que fosse feito. Usou o nome do pai, ela na mesma hora aceitou. E o que papai queria? Que você casasse. Então vamos marcar, você vai casar. Mas mamãe, eu só estive com ele, eu não tenho assim certeza, não. Observe bem que por tudo aquilo que a gente aprende lá no centro, ninguém é filho de ninguém por acaso, você não está com ele por acaso, você o ama? Sim, mamãe. E ele, aí chamou ele, conversou, encurtando a conversa, casaram. Ela montou um apartamento e aí nasceu o menino. O menino, quando nasceu, veio com pilha Duracell nova, daquela recarregável durante a noite. O menino era especial, era daquele tipo que não parava um minuto. E até hoje eu acompanho, mudaram de estado, mas ela manda mensagem, manda foto. O menino está com 4 anos e é vivo demais. E um dia, ele tinha 2 aninhos, já falava, sentou-se na cama com ela e falou assim, mamãe, eu te conheço. E ela olhou para ele e disse, claro que você me conhece, você é meu filho. Não, mamãe, eu te conheço de outro lugar. De onde que você me conhece? Mamãe, é um local muito feio, muita gente gritava. E aí você foi para operar. E ela, para. Ele era o espírito abortado. Ele voltou. E ele estava relatando para ela o momento do aborto. Mas ele falou, ele viu que ela começou a chorar. Mamãe, mas agora eu estou aqui. Eu te amo tanto, mamãe. O amor é a maior força do universo. Por o amor ser a maior força do universo, ele é contra uma das maiores iniquidades que nós temos no planeta hoje. A indiferença quanto à dor alheia. A indiferença quanto ao sofrimento do outro. No Evangelho segundo o Espiritismo tem a mensagem que se intitula Os Órfãos. E ali é falado daquela condição daqueles que vivem nos orfanatos, sem pai, sem mãe, à espera de alguém que o adote. Ontem eu tive a oportunidade de gravar um programa para o nosso programa Consciência Espírita e falei sobre a adoção numa visão espírita. E aí eu disse da importância de nós
nos prepararmos para os reencontros. E contei uma história com a qual eu vou encaminhar para o nosso encerramento, apesar de que eu tenho 10 minutos de crédito. Que ontem eu comecei 9h10, acabei 10, para respeitar o horário. Mas falou que todo mundo mora perto, ninguém tem pressa de ir embora. Eu só vou embora amanhã, então vou falar um pouquinho mais. Posso? Muito obrigado. E aí, nesse momento, lá do nosso programa, eu contei a história de que eu estava vendo as Paraolimpíadas, que aconteceram no Rio de Janeiro, e vi uma entrevista que eu fiquei muito impressionado. Era uma entrevista com a mãe de uma campeã olímpica, que trouxe uma história muito bela. A moça era campeã várias vezes de uma modalidade esportiva que é mais ou menos uma bicicleta, se é que eu posso dizer assim, de 2 rodas, e que é impulsionada pelas mãos. E é típico para quem tem paralisia da cintura para baixo, como é o caso dessa mocinha campeã norte-americana. E a mãe, o repórter perguntando para a mãe sobre a menina, como é que ela treinava, como é que era a superação dela daquele problema que ela tinha, a mãe contou a seguinte história. Logo após a queda do Muro de Berlim, logo após a União Soviética ter sido extinta, a Rússia abriu o seu mercado e empresas norte-americanas começaram a se instalar lá na Rússia. Ela era representante de uma grande empresa norte-americana e foi para Moscou, onde deveria ficar 15 dias para implementar filial da empresa dela na Rússia. E ela tinha os finais de semana livre. E no sábado ela acordou, ligou a televisão, entendia um pouquinho de russo e viu que tinha uma festa numa paróquia da Igreja Católica Ortodoxa Russa, e que nessa paróquia tinha um orfanato junto. Era uma festa de um santo. E ela, não sabe por que, foi movida por interesse de ir lá. Arrumou-se, desceu, pegou um táxi, deu o nome da paróquia, um pouco mais de 20 minutos estava lá. O portão estava aberto, era uma festa, todo mundo entrou, muita gente, tinha um pátio grande, e ela viu, como mais ou menos tem aqui, comidas típicas, danças típicas, tudo para homenagear lá o santo padroeiro daquele local. E daqui a pouco ela para e olha para o meio do pátio e vê uma menina que estava se arrastando. A menina era paralítica da cintura para baixo. Se arrastava com as mãos. E ela olhou para aquela menina e teve um tremor por dentro dela. Ela teve um sentimento, uma coisa estranha aconteceu com ela. Era solteira, não tinha filhos, tinha uma vida econômica estável, e aquela menina, ela foi até a menina, pegou no braço, e a menina riu para ela riu para a menina, e aí veio uma freira, tirou a menina dos braços dela e disse assim: estrangeiro não pode. A norma aqui é muito rígida, estrangeiro não pode ter contato com as nossas crianças. E pegou aquela menina, que aqui eu vou mudar o nome, eu vou falar que é Naina, é um nome russo. E Naina, um pouco mais de 4 aninhos, e ela foi retirada, daqui a pouquinho a festa acaba, ela vai embora. No dia seguinte, de manhã, quando ela acorda, ela teve a sensação de um vazio dentro dela. Uma saudade imensa daquela menina que mexeu muito com ela. Ela desce, o táxi que ela pegou no dia anterior estava no ponto, ela pegou o táxi, pediu para levar lá naquela paróquia. Quando chegou no portão do orfanato, fechado. Ela bate o portão e vem uma freira, abre uma portinhola e que diz para ela: hoje não é dia de visita, está fechado. Ah, mas eu quero ver Naina. Não, hoje não pode, está fechado. Mas eu preciso ver Naina. E ela pensa,
2 minutos pensando, abriu o portão, entra. Trouxe Naina. A Naina chorou no braço dela, abraçou, beijou. E ela deu início a um processo de adoção daquela menina. Mas na hora de ir embora, naquele mesmo dia da primeira visita, ela perguntou à freira assim: a senhora hesitou durante 2 minutos antes de deixar eu entrar? Por que a senhora deixou eu entrar se não podia ter visitas? E a freira olha para o chão, depois olha para ela e diz assim: porque ontem, quando eu retirei Naina do seu colo, ela começou a chorar. E a senhora foi para alguma outra coisa, uma outra atividade, e a Naina falou assim: ela vai voltar. E eu falei para ela: mas por que você acha que ela vai voltar? É uma estrangeira, ela vai voltar por quê? Porque ela é minha mãe. Ela veio me buscar. Os reencontros acontecem. As adoções são reencontros. Filho adotivo, perante os olhos de Deus, é filho igual aos filhos naturais. A responsabilidade é a mesma. E aí, depois de um processo rápido, porque Naina, paralítica daquela forma, não era objeto de interesse de adoção dos russos, teve uma americana que queria interesse, levou. E quando chegou em casa, já depois de feito o processo de naturalização da menina para ser norte-americana, ela falou para a menina: você pode vencer na vida em tudo, basta você querer. E começou a levar a menina para fazer esportes, até que achou esse esporte dessa forma específica, que parecia uma bicicleta com 2 rodas e movendo pelos braços, e a menina despontou e tornou-se campeã estadual, depois campeã norte-americana, e foi escolhida para ir para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E era uma campeã paralímpica. E ela disse: a minha filha só nasceu na Rússia, mas eu e ela temos uma história muito linda para contar. Então, aquilo que nós conhecemos como frieza, a indiferença humana, que faz com que haja tanta dor no mundo, começa a terminar com a afabilidade e a doçura. Começa a terminar quando nós nos deixamos mover pela doce misericórdia de Deus. E para encerrar, um caso que eu vou de forma meteórica, viu, Zé, para não passar muito tempo, uma história também muito comovente, que tem muito a ver com uma outra dificuldade que nós temos: o apego aos bens terrenos, o apego excessivo. Até os filhos não são nossos, são filhos de Deus. Nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo Deus empresta, tudo é empréstimo de Deus. E conta a história que no século X de nossa época, lá na cidade de Lyon, era um condado e tinha um conde, o conde de Lyon, que só tinha uma filha, a condessa de Lyon, de nome Constantine. Constantine era uma bela menina que ia fazer 15 anos. E como aqui, tal como aqui lá também, com 15 anos, existe uma festa, existe algum presente. E o pai, homem de muito dinheiro, de muitas posses, perguntou: minha filha, o que é que você quer de presente, minha filha? Você vai fazer 15 anos daqui a alguns meses, o que é que você quer de presente? Pode pedir o que você quiser, papai tem bastante dinheiro. Papai, eu quero ver Jesus. Mas isso é fácil para nós. Eu mando fazer um quadro do tamanho que você quiser, e você coloca onde você quiser, no seu quarto, no hall de entrada do nosso palácio, onde você quiser. Não, papai, eu quero ver Jesus. Então a gente manda fazer uma estátua, seja o tamanho que você quiser, estátua tamanho natural, bota onde você quiser. E a mãe começou a ficar preocupada. Papai, não é assim, eu quero ver Jesus. Minha filha, como é que eu vou realizar o seu sonho? Como é que eu vou te dar de presente você ver Jesus? Papai, eu li
que a 5 quilômetros de Jerusalém existe um monastério, o monastério de Santa Catarina, e é só para meninas. E lá, bem perto da onde Jesus viveu, eu tenho certeza que eu terei mais chance de ver Jesus. Minha filha, você então... E a mãe começou a chorar. Você quer ser religiosa? Sim, minha filha, sim, meu pai. Mas e a nossa herança? E tudo isso que eu tenho para você? E os nossos bens? As nossas fazendas? Os nossos castelos? O nosso ouro? As joias? Tudo eu vou ter que entregar para a igreja, porque você vai entrar e você não vai me dar neto. Não, eu quero ver Jesus. E aí, quando um filho faz problemas, o pai costuma falar assim para a mãe: vai lá resolver o problema com a sua filha. Quando dá alguma vitória, alguma coisa bonita, a nossa filha. Deu problema, sua filha. E todo dia perguntava para a esposa: e aí, já conseguiu algum progresso? A menina não quer mais? Não, ela está durona, ela quer ir para lá para o monastério de Santa Catarina. O tempo foi passando, chegando um mês do aniversário dela, e aí ele fala: minha filha, é isso que você quer? É, eu quero ver Jesus, papai. Mas como você vai ver Jesus, minha filha? Você quer ir para lá? É a única filha que eu tenho. Como é que eu vou te ver, minha filha? Lá é um claustro. Depois que você entrar, nunca mais eu vou te ver. Papai, eu quero ver Jesus. Somos todos filhos de Deus. Me dá esse presente, papai. Eu não te peço mais nada, só esse presente. E o pai começou a organizar a ida dela. Convenceu-se, fez uma pequena caravana para ir do sul da França até Jerusalém, caravana que durou 2 meses de viagem, e mandou uma carta pedindo a admissão da filha. A madre superiora, que era uma francesa, pagou um dote para a filha entrar, e quando levou a filha, disse para a madre superiora, depois de ter entregue a menina ficou num quarto, e ele foi falar com a madre superiora. Os papéis estão todos prontos, assinados, e pegou um saco de moedas de ouro e deu para ela. Madre, eu só tenho essa filha. Eu sempre sonhei dar tudo o que ela queria, mas ela escolheu vir para cá. Madre, isso aqui é um pedido meu. E ela viu um saco de moedas de ouro, pesadíssimo. Faça todos os desejos de minha filha. Atenda a tudo o que ela pedir. A senhora vai fazer o que eu não posso mais fazer por ela. A madre pegou o dinheiro, guardou no armário do gabinete dela e acompanhou o pai até o portão. Voltou para a menina e começou as ordens da casa. Você não é mais Constantine, você vai ter que ter outro nome. Você agora vai entrar na nossa ordem religiosa. Qual o nome? Marie d'Espérance, Maria da Esperança. Bonito nome. E começou ela a vida religiosa. Era um local onde só tinha uma fonte d'água naquela vastidão de um deserto. A fonte d'água era bem no meio e o monastério era com muros altíssimos, 10 metros de altura, uma área imensa. Ali eles plantavam, elas cuidavam de cabras, eram autossuficientes. Tinha água, tinha verduras, frutas, tinha o leite das cabras, a carne, e viviam ali. De 2 meses, o bispo de Damasco ia lá rezar uma missa, porque Jerusalém estava ocupada pelos muçulmanos. E ali ela foi vivendo, crescendo. Passou um ano e ela foi conversar com a Madre Superior e disse: nós aqui louvamos a Deus, trabalhamos, mas nós não servimos a Deus. Precisamos servir a Deus. E a madre disse: o que você quer dizer, Maria? Passa aqui em frente ao portão muita gente que vai caminhando para Jerusalém, gente que vem aqui doente, com os pés feridos, passa por aqui com fome, com sede. Ela disse: aqui é um claustro, não pode entrar, mas é casa de Deus. Que tal uma vez por mês a gente abrir e dar de comer, dar de beber, cuidar das feridas? Vamos estar servindo a Deus.
E a Madre Superiora começou a irritar-se e já acontece um fenômeno. A porta do armário abre e, sem que ninguém mexesse, o saco de moeda de ouro cai no chão. Quando ela viu aquilo, ela entendeu. Era um sinal. Uma movimentação espiritual para lembrar. Aquele saco, pai da pequena condessa deu e disse: faça todos os desejos dela. Era uma pequena fortuna. E ela disse: então tá. Uma vez ao mês, então, primeiro domingo de cada mês, nós vamos abrir durante 2 horas, de 10 da manhã ao meio-dia. O primeiro sino vai ser às 15 para as 10, para todo mundo se arrumar. Segundo sino, às 5 para as 10. Depois vamos abrir a portinhola, que possa entrar as pessoas interessadas. E na primeira sala, perto da porta, do portão principal, nós vamos ali servir água, dar de comer, cuidar das feridas. E vamos fazer uma cerca para que elas não possam ultrapassar. E assim foi feito. Ela organizou um pequeno curso de primeiros socorros, aprendeu a fazer curativos, e das 240 internas, só 20 foram ser voluntárias. Muitos chamados, poucos escolhidos. E aí iniciou-se o trabalho. Todo primeiro domingo, 15 para as 10, o primeiro sino tocava, aquelas 20 voluntárias começavam a se arrumar, 5 para as 10, todas elas já na sala, abriu o portão e entravam os doentes, os famintos, os sedentos, aqueles que andavam junto de Jesus, aqueles que de forma preferencial estavam ao lado de Jesus. E ela cuidava das pessoas. Quase 2 anos após esse trabalho, era dezembro, muito frio, o sino tocou. Primeiro sino, 15 para as 10. Maria começou a arrumar uma pequena bolsinha com ungüentos, pomadas, curativos para levar. Quando viu no cantinho da sua cela, porque a freira não tem quarto, é uma cela, uma coisa pequenininha, uma cama, o oratório e cabides para colocar um pouquinho de roupa que tem. E ela viu uma pequena luz e ela pensou: mas não deixei vela acesa aqui. E aquela luz começou a crescer, a crescer. Ela não ficou com medo, ficou interessada. A luz crescendo, crescendo, e toca o segundo sino. Quando ela olha para a luz, sai Jesus. E senta na mesa, na cama dela. E ela ficou embevecida. Era o sonho dela ver Jesus. Mas o sinal tocou. Doentes estavam lá esperando ela. Ela olhou para Jesus, Jesus apontou para o pátio. Ela entendeu tudo. Ela deveria servir. Desceu. Cuidou dos doentes. Meio-dia, o sino tocou, ela voltou para a sua cela, mais pensativa. Eu vi Jesus, mas eu queria falar com ele, queria ouvir a sua voz. E aí, quando ela volta, para sua surpresa, Jesus estava esperando por ela. E diz: Maria, você entendeu. Você entendeu que primeiro tem que servir a Deus. Primeiro tem que cuidar do necessitado. Depois você louva a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E amar ao próximo como a si mesmo é o segundo mandamento. A comunidade espírita de Rio Grande se reúne nesse seminário e de outras comunidades que aqui se fazem representar para aprender sobre o Evangelho de Jesus. Para aprender através da doutrina espírita o como é importante sair de sua zona de conforto, renunciar a uma manhã de domingo e ir servir a Deus, ir trabalhar na seara do Senhor e ser um servidor de Jesus. Quando, há 20 anos atrás, abrimos a nossa creche, já sabíamos que não íamos ter apoio
governamental. A dificuldade muito grande, município enorme, muita miséria, mas a confiança em Deus e o apoio dos espíritos fez com que a creche funcionasse até hoje com 100 crianças. Fazem 3 refeições. Fizemos uma campanha em favor da mochila, do material escolar. Todos eles estão com material escolar e com mochila por causa da caridade do povo. Então, eu não posso ir embora sem receber o seu abraço. Porque com o seu abraço eu tenho certeza que eu vou ter forças para manter uma obra tão grande como a nossa, que você viu ontem aqui. Quem quiser e puder, eu vou estar também ali para fazer o autógrafo no livro, e todo o livro é doado em benefício da creche. E é fazendo bem que nós conseguimos colocar em prática, fora da caridade, não existe salvação. Que Deus abençoe abundantemente a cada família hoje aqui representada. Abençoe as pessoas doentes que você tem em seu lar, que você conhece, que você ama, que possam receber o bálsamo do médico Jesus nesse momento. Muita paz a todos, muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado.